Olá, eu sou a Manu e esse é o terceiro vídeo de uma série chamada Literatura Lésbica Por quê? A importância da visibilidade e representatividade na literatura. Se você ainda não viu os outros dois, dá uma pausa, corre lá para ver e volta aqui depois. A literatura com temática lésbica, ela não é algo recente que surgiu agora. E eu queria te convidar para me acompanhar em um breve, muito breve, histórico sobre como a literatura lésbica no Brasil chegou ao que ela é hoje. Mas antes da gente começar, eu preciso falar uma coisa. Esse histórico, ele ainda está sendo estudado. Ainda tem muita gente estudando sobre a literatura lésbica e sobre a produção de mulheres lésbicas. O que a gente sabe é que houve um grande apagamento histórico da produção feminina. Então a gente consegue imaginar o apagamento maior ainda da produção de literatura lésbica, né? Então, pode ser que mais pra frente a gente descubra mais informações que complementem esse brevíssimo resumo que eu vou fazer aqui. Mas, vamos lá. Se a gente for olhar para aquilo que a gente conhece como a literatura clássica brasileira, um termo que eu não gosto muito, mas a gente conversa sobre isso outra hora. A gente tem uma meia dúzia de livros em que aparecem personagens lésbicas. Eu acho que a personagem mais conhecida dessa tal literatura clássica seria a Pombinha do Aloysio Azevedo. Se você já leu Curtiço, com certeza você lembra dela, né? Mas a gente já conversou aqui nos últimos vídeos até agora, que não é disso que a gente está falando quando pensa na literatura lésbica. No Curtiço, por exemplo, a gente está falando de um escritor homem que retratou uma personagem lésbica de acordo com o seu pensamento, o seu ponto de vista, o pensamento da sua época. E a gente tem o retrato clássico das mulheres lésbicas que nós tivemos por muitos anos. A personagem escrita por um homem, de forma estigmatizada e eu posso dizer até que um pouco doentia. Quando a gente pensa em literatura lésbica, não é disso que a gente está falando, absolutamente não. Então, sobre o que a gente está falando? Pensando naquilo que a gente já falou no último vídeo, a primeira personagem lésbica escrita por uma autora lésbica apareceu no livro A Volúpia do Pecado, da Cassandra Rios, publicado em 1948, quando a Cassandra tinha só 16 anos. Esse foi o primeiro de dezenas de livros publicados por ela, e livros que traziam a homossexualidade com grande protagonismo. É importante reforçar que as personagens que a Cassandra trazia nos seus livros eram sim um reflexo do seu tempo, e ela foi criada em uma sociedade extremamente homofóbica que via a homossexualidade como um desvio. Mas para você entender melhor sobre a Cassandra e conhecer melhor ela, eu recomendo muito que você assista ao documentário A Safo de Perdizes, dirigido pela Hannah Corit. E eu vou tentar deixar o link em algum lugar ou na descrição desse vídeo. Mas o que é importante destacar aqui pra gente é que a Cassandra foi uma pioneira. Os seus livros traziam mulheres independentes, donas de si e com bastante erotismo. Depois desse primeiro livro, a Cassandra Rios escreveu e publicou ou tentou publicar dezenas de outros livros nessa mesma temática. Mas por que a gente não conhece muito, lê ou estuda Cassandra Rios, por exemplo, nas aulas de literatura? Como uma escritora que desafiava a moral e os bons costumes, é claro que ela foi amplamente censurada, mesmo antes da ditadura militar e principalmente durante. Para você entender, a Cassandra foi a escritora mais censurada pela ditadura. Ela escreveu dezenas de livros e quase todos eles, se não todos, foram censurados. A gente está falando de uma escritora que tinha um potencial para se tornar uma das maiores escritoras brasileiras, que chegou a atingir a marca de 1 milhão de exemplares vendidos de um único título. E ela caiu no esquecimento durante alguns anos e durante alguns anos era muito difícil achar um livro dela. Até hoje, na verdade, é muito difícil por causa dessa censura. Vários títulos foram queimados e ela chegou a ter que escrever sobre pseudônimo porque ela passou a sofrer uma censura prévia. Qualquer coisa que fosse escrita por ela seria censurada. Então a gente já começa a história da literatura lésbica no Brasil com essa questão da censura. Como eu falei, a Cassandra começou a publicar em 1948, mas o primeiro livro de literatura lésbica publicado no Brasil com um final feliz só surgiu no finzinho da década de 90, o Julieta e Julieta, da Fátima Mesquita. Repara na data, eu tô falando de pouco mais de 2 décadas atrás.
O Julieta e Julieta ele foi lançado pelo selo Edições GLS, um selo editorial que surgiu no fim da década de 90 e que foi o primeiro no Brasil a publicar exclusivamente literatura LGBT. E ele propunha uma literatura, eu acho que eu posso falar assim, mais positiva. Foi um selo completamente pioneiro que fez um trabalho muito legal de trazer diversos livros para o público com autores nacionais, internacionais, sempre com a temática LGBT. E aí, no início dos anos 2000, surgiu na internet um site chamado Shannon Box, e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com a literatura lésbica, como leitora na adolescência. Era um site em que as mulheres lésbicas tinham espaço para postar os seus textos de literatura lésbica, e esse site era voltado para o público leitor de mulheres lésbicas. Ele era basicamente como um blog. As autoras podiam postar seus textos e as pessoas podiam ler e deixar comentários e era tudo gratuito. E ali muitas mulheres começaram a escrever, a postar, a ser lidas, a ter esse retorno das leitoras. Ali no Chibi, né, o apelido carinhoso do Shannon Box, a gente tinha essa literatura escrita por mulheres lésbicas, sobre mulheres lésbicas, com público de leitoras mulheres lésbicas e publicada gratuitamente na internet, ali para todo mundo ler na distância de um clique. E eu já falei no vídeo anterior que eu entrei em contato com esses textos e foi ali que eu descobri que eu não estava sozinha. E até hoje, quando eu encontro outras pessoas que também liam aqueles textos, quando eu converso com as autoras que postavam aquelas histórias, é muito certo pra gente a importância que esse site teve na vida de todas nós. A Diedra Ruiz, Karina Dias, Wendy Rose, Hannah K., por exemplo, são autoras que hoje são publicadas pela Vira Letra, mas que começaram a escrever e a postar lá no Chibi. E assim como elas, lá outras autoras também encontraram espaço para postar, para falar. A internet deu espaço para que elas tivessem voz e para que essa voz fosse ouvida. Porque do outro lado tinham pessoas como eu, que estavam ali como leitoras, consumindo toda aquela produção gigantesca de literatura com temática lésbica. Pensar nisso me faz perceber também, né, que talvez, uma coisa que talvez seja muito óbvia, se escrever literatura lésbica é resistência, ler, além de ser um grande incentivo, também é uma resistência muito grande. Depois de alguns anos, esse site foi descontinuado, mas surgiram inúmeros outros sites com essa mesma proposta das autoras publicarem seus livros e as leitoras poderem ler gratuitamente. E se a gente olhar para esse breve histórico da literatura lésbica que eu fiz aqui, a gente vê que a literatura lésbica sempre existiu. Ela só não circulava por uma questão de censura oficial ou de censura de mercado, que não publicava os livros com essa temática. A gente consegue perceber que a censura sempre foi presente. Não é que não existissem mulheres lésbicas que escrevessem ou mulheres lésbicas que quisessem ler essas histórias. Essas pessoas sempre existiram, mas durante décadas, séculos, elas foram silenciadas e a sua produção foi apagada, censurada. Mas essas pessoas sempre existiram, elas só não tinham espaço nas grandes editoras, elas não tinham espaço nas grandes livrarias, elas não tinham a possibilidade de circular. E além disso, essas mulheres produtoras de literatura lésbica encontraram na internet espaço para publicar suas histórias. E foi na internet que elas encontraram leitoras, mulheres lésbicas como elas, que liam, comentavam, incentivavam, davam apoio. E dessa resistência, dessa insistência em fazer acontecer, essa literatura foi juntando cada vez mais gente, ganhando cada vez mais força. E aí aquilo que ganhou aquele espaço bem grande na internet começou a ser publicado nas pequenas editoras de resistência e por meio da autopublicação. No final dos anos 2000, a Laura Bacelar, que já tinha criado o selo Edições GLS, fundou, junto com a Hannah Coriti, a editora Brejeira Malagueta, que foi a primeira editora voltada a publicar exclusivamente literatura lésbica. E depois dela surgiram várias outras pequenas editoras voltadas exclusivamente para esse público, como a Vira Letra, que foi fundada em 2014. Então, para encerrar essa nossa conversa, eu só queria dizer que quando a gente olha para essa história, a censura oficial e a censura velada, ou seja, a falta de possibilidade de estar dentro das grandes editoras, dentro das grandes livrarias e em circulação no mercado editorial brasileiro, a gente olha para isso e percebe que essa censura que voltou a acontecer agora recentemente, como, por exemplo, na Bienal do Livro do Rio em 2019, ou com o governo atual dizendo que não vai fomentar a cultura LGBT, porque isso é uma forma de censura, né? Porque se não há financiamento, a arte deixa de
ter a circulação democratizada, a gente percebe que essa censura não é novidade. A censura só voltou a ser declarada como já havia acontecido antes. E a gente percebe, depois desse histórico todo, a importância de resistirmos. Seja escrevendo, produzindo, editando, lançando, consumindo, lendo. Se você gostou dessa nossa conversa, deixe seu joinha, segue o canal da Vira Letra e clica no sininho. Nós ainda vamos ter mais um vídeo para encerrar essa nossa série. Te vejo lá?